Fala pessoal, sou Robert Cruz, hoje dia 12/6/2019 e no vídeo de hoje a gente vai continuar falando, é claro, sobre o nosso movimento, que é o objetivo principal da divulgação desses vídeos, e hoje mais do que nunca a gente precisa sacramentar esse movimento e pedir ajuda e empenho de todos nisso, né? Então hoje na votação da CCJ, como estava previsto, nós perdemos a votação, né? O reflexo disso ele não é tão grande assim, porém ele é um termômetro muito importante para a gente saber como é que vai ser a movimentação disso no Senado, ok? Então, no dia de hoje houve a votação, a nossa pauta era favorável ao relatório do senador Marcos Durval, que ela não foi aprovada, então nós perdemos por 15-9, né? Existiam alguns aspectos legais, houve uma discussão forte através do Major Olímpio, que puxou esse movimento lá, mas a presidente da mesa não quis dar continuidade na manifestação, né, no que foi discutido a respeito da legalidade ou não de algumas coisas que aconteceram durante a comissão da CCJ, inclusive em termos de votação, porque nós poderíamos ter tido mais 3 votos que seriam favoráveis, né, à manutenção do relatório do Marcos Durval, mas não aconteceu isso e, resumindo, a gente perdeu, né? Então, os desarmamentistas ganharam através de 15 votos. Então, isso agora vai para plenário no Senado, que vai passar, então, por uma votação, né, aberta, mais ampla, para, de fato, ter a referência com base na CCJ. A CCJ nada mais é do que o movimento que diz da legalidade ou não, segundo o parecer dos seus integrantes, e aí, de fato, quem vai julgar a causa em si, que nessa versão, nessa condição, é a legalidade ou não, né, do decreto, a constitucionalidade ou não, porque a alegação principal foi que o presidente da República abusou dos seus poderes para redigir esse novo decreto. Então ele vai para a votação. Ficou uma dúvida que está pairando ainda, a gente recebeu algumas informações, umas vindo da votação ser quarta-feira que vem, dia 19, ou ser terça-feira da semana que vem, dia 18. Né? Então, num próximo vídeo aí, depois eu vou dar um jeito de divulgar, vou levantar certinho essa informação, não encontrei ela ainda com convicção, mas basicamente a gente tem uma semana aí para movimentar os senadores no seu todo, para que eles sejam favoráveis às nossas causas e os nossos direitos. Como assunto técnico do dia de hoje, vou fugir um pouquinho do escopo também, vou me basear em algo que aconteceu de relevância no dia de hoje. Hoje eu tive que ir até a Polícia Federal, aqui na Superintendência de São Paulo, resolver alguns problemas, coisas de tratativa como instrutor credenciado, e aí fui tirar algumas dúvidas também, porque o nosso pessoal lá de Goiás teve um problema essa semana lá com uma pessoa com um registro de uma versão diferente daquela que a gente conhecia. Então, resumidamente, né, hoje o sistema Sinarme 2 já está em operação, né, isso já foi plenamente divulgado, ele já está em operação, e aí hoje em dia, quando você faz qualquer processo que vai ser necessário a emissão do certificado de registro, do CRAF, né, do certificado de registro de arma de fogo, você, após o deferimento desse processo, você mesmo gera o documento via sistema. Então, ou seja, quando chega no final do processo, você vai receber um arquivo eletrônico em PDF, já com o documento a ser impresso, né? Qual era a particularidade desse documento? Ele não constava assinatura do delegado de Polícia Federal, basicamente como era antes, né? Aqui, ó, não sei se dá para ver, vinha uma assinatura aqui, uma assinaturazinha digital, nada fisicamente falando, mas existia a figura de um delegado de Polícia Federal que assinava sendo responsável por esse registro. Hoje em dia não vem mais essa informação, só vem uma informação dizendo que esse documento pode ser checado através do portal da Polícia Federal no site da própria Polícia Federal. Ok. A primeira questão disso foi, né, era uma cópia bem simples que foi apresentada e no primeiro momento o pessoal me consultou, eu falei que não tinha conhecimento sobre aquilo e que me parecia ser algo irregular. Então, tivemos algumas informações também desencontradas em algumas delegacias de Polícia Federal da região de Goiás e Minas Gerais também, mas hoje fui na Superintendência de São Paulo e pessoalmente pude conversar com algumas pessoas lá referente a esse assunto, a essa demanda. Basicamente, agora é assim mesmo, os certificados de registro de arma de fogo são emitidos diretamente pelo site da Polícia Federal, você não precisa mais retirar o documento na Polícia Federal e receber o documento impresso, normalmente, né, ele já vinha impresso e plastificado nessa versão aqui, antiga ainda. Então você recebe esse arquivo e faz a impressão dele.
E aí eu acabei de fazer uma consulta aqui, através dessa arma mesmo aqui da minha propriedade, para ver como sai essa pesquisa, né? Eu até fiquei um pouco curioso, porque ele sai com algumas informações, eu achei que viria até mais informações de aspecto pessoal, mas não vem muita coisa, a não ser questão de numeração de documentação, algumas coisas que não são assim tão problemáticas em termos de segurança. O que mais me chamou a atenção foi que nessa checagem, né, no portal, ele já aparece o período de validade, né, ou seja, o vencimento desse documento, ele já aparece com vencimento de 10 anos. E aí a gente, no entendimento jurídico, né, não sou da área jurídica, como já disse em outros momentos, entende-se, né, por exemplo, esse registro ele já está aparecendo com vencimento no dia 21/12/2028, enquanto, na verdade, ele tem um vencimento impresso, né, ou seja, está descrito aqui, 21/12/2023, porque na verdade o período de aplicação da nova regra dos 10 anos é no período de emissão e não de quando saiu o novo decreto, tá? Então você vai pegar o período, o momento da emissão do seu registro válido, se ele tiver válido, você vai pegar a data de emissão e aplicar a regra de 10 anos. E não é 10 anos a partir da publicação do decreto, ok? Então presta atenção nisso, porque tem gente por aí que está achando que o registro está ok, que foi revalidado automaticamente, e não foi. Se o seu registro estava vencido ou estava muito próximo de vencer, dependendo do período de validade dele, você tem que aplicar a regra dos 10 anos com base na emissão, mas se o seu registro já estava vencido na data onde foi publicada o novo decreto, ou seja, 7 de maio de 2019, se o seu registro já estava vencido, ele precisa ser renovado, porque ele está vencido. Ele não foi prorrogado com base na nova lei, ok? Porque ele já se encontrava vencido, então você precisa fazer um novo processo. Então, e a orientação que eu recebi lá foi a seguinte, na verdade eu até pedi tecnicamente isso, né, para se palpar, para ter material disso, falei, onde está a previsão do registro sem assinatura da autoridade responsável, que antigamente era previsto por leis e decretos anteriores, né, que o registro tinha que ser assinado, tinha que constar algumas informações e tal, as informações constam ainda todas conforme é previsto, porém, sem assinatura da autoridade competente. Isso pela Polícia Federal, tá? Pelo Exército é outra coisa, outro momento, outra discussão. Estou falando registros emitidos pela Polícia Federal. Então, esse registro foi emitido, aí eu fui tirar dúvida se de fato aquilo estava acontecendo, se não podia ser algo equivocado ou algo de má intenção. Não, é assim mesmo. E a questão é fazer a checagem. Ok, até então tudo bem. Mas existe uma orientação que é a mais relevante de todas. A orientação é: o registro precisa ser impresso colorido e plastificado após impresso, para que ele fique exatamente no mesmo formato dos registros antigos, certo? Ele tem que ser impresso colorido e tem que ser plastificado. A única coisa é que não vai constar a assinatura do delegado aqui atrás. Na onde consta que a assinatura do delegado vem uma informação. A veracidade desse documento pode ser checada através do site da Polícia Federal no setor de checagem. Até fui lá, bem fácil de encontrar e funcionou. Por incrível que pareça, funcionou. Acabei de testar aqui, funcionou perfeitamente, ok? Então fica a orientação. O registro tem que ser impresso colorido. Após impresso, plastificado, certo? Essa foi a orientação passada hoje aqui na Superintendência de São Paulo, pessoalmente para mim. Eu pedi o embasamento jurídico dessa, onde está escrito isso, porque basicamente não adianta falar que tem que fazer, né? Onde está escrito isso, ficaram meio se batendo lá dentro um pouco, não souberam me informar, mas pediram um momento para me enviar essa documentação, ou pediram para mim, se eu quisesse entrar em contato hoje no final da tarde, ou voltar lá para retirar essa documentação, para pegar essa documentação, ou simplesmente passar um e-mail solicitando esse parecer que dá o embasamento jurídico para que esse documento fique dessa forma, ou seja, ele seja emitido dessa forma, ok? Então, basicamente hoje, não existe mais assinatura da autoridade competente quando o registro é emitido pela Polícia Federal e a partir do momento que você vai imprimir esse documento, ele foi deferido, está tudo ok, você recebe o arquivo, você vai imprimir, precisa imprimir o documento colorido e plastificar após impresso. Essa é a orientação verbal que eu recebi, ainda não achei o aspecto, procurei bastante coisa referente a isso,
antes de fazer esse vídeo aqui com vocês, não encontrei, mas como é uma informação que eu julguei relevante, resolvi fazer o vídeo de hoje falando um pouquinho disso, tá bom? Então, mas fica aí a observação principalmente que a gente vai ter alguns problemas, né? Que a validade aqui do registro, ó, vamos tentar aqui pegar, né? Aqui vem a validade aqui do registro, tá? Cadê? A validade está aqui, ó. Isso, aqui está a validade do registro. E aqui ela consta ainda 2023, enquanto no sistema já consta 2028. Então, teoricamente, uma autoridade, durante o momento de fiscalização, pode entender que esse documento não é mais o documento legítimo, tendo em vista que já existe divergência desta cédula para a base de dados da Polícia Federal. Então, fica aqui uma observação. Eu vou ter que voltar na Polícia Federal na próxima semana. Essa semana eu não devo voltar lá, para concluir algumas coisas que eu preciso resolver lá, e também eu vou estar protocolando o meu pedido de porte na segunda-feira. Hoje eu já fiz algumas coisas que estavam faltando, vou ter que fazer o laudo de capacidade técnica com arma de fogo para fins de porte categoria defesa pessoal. Então o instrutor de armamento e tiro credenciado, mesmo estando válido, estando tudo ok, ele também precisa fazer esse laudo. Então já fiz o agendamento, procurei um outro instrutor, fiz o agendamento com ele, então está agendado para fazer isso na sexta-feira, né, que existe um prazo legal para se fazer esse teste, né, um período de agendamento. Então, na sexta-feira eu estou fazendo isso, até lá eu já juntei o restante da documentação, e na segunda-feira eu vou dar entrada. E aí, a partir do momento que eu der entrada, eu vou fazer como se fosse um historyzinho desse processo todo, onde eu vou dividir com vocês aqui como vai andar isso tudo, tá? Então, basicamente, hoje, pela legislação, embora não seja o assunto do vídeo de hoje, mas como eu falei um pouquinho disso, vou trazer. Então, hoje eu me enquadro em 3 aspectos diferentes. Então, o decreto ele aborda algumas categorias profissionais e de atuação que têm direito ao porte de arma. Eu, basicamente, me enquadro em 3 dessas possibilidades. Então, a minha efetiva necessidade vai baseada nessas três categorias ou atividades, né, conforme você interpretar aí, mas ela vai baseada nessas 3 atividades e categorias a qual eu me enquadro. Então, ou seja, eu não me enquadro somente em uma atividade daquelas previstas, eu me enquadro em 3 atividades distintas, sendo elas instrutor de armamento e tiro, credenciado pela Polícia Federal, isso já é uma condição de porte. A outra é ser CAC, né, ser colecionador, atirador e caçador. Eu também sou CAC, já isso há 16 anos, né, eu já sou CAC. E a outra é ser proprietário de empresas de treinamento, empresas de comércio especializado de arma, e eu esqueci a outra, tem uma outra atividadezinha lá que entra disso também, mas não me recordo agora. Mas basicamente para mim é a questão de empresas de treinamento e empresas de comércio de arma. Então eu me enquadro em todas essas atividades previstas, são 3 elas. Então eu vou protocolar o meu pedido lá na segunda-feira e a gente vai começar a fazer essa historinha, essa novela aí, vamos ver como ela vai terminar. Tá joia? Então, pessoal, mas mais importante que isso tudo, a gente voltar para o movimento, tá certo? Agora está extremamente sério, a gente já sabe que nós não temos voto, isso já era sabido, mas agora ficou mais concreto ainda em razão da votação da CCJ, que nós não temos o voto suficiente. Temos uma perspectiva até que boa para o plenário, né, em razão da melhor discussão sobre os temas e tudo isso. O parecer da CCJ não é mandatário no plenário, ou seja, ele só é uma orientação para os demais senadores de qual foi o parecer que a comissão chegou através de uma discussão entre um número menor de senadores. Então, um número maior vai votar e vai decidir sobre isso. Então, vamos lá. Vamos continuar mandando para frente nossa hashtag, a hashtag do nosso movimento, que é: senadores, eu quero o meu direito ao uso de armas. Não vamos deixar de citar também a hashtag do Senado Federal, tá certo? Que é a hashtag oficial, como eu já tenho dito nos outros vídeos. E mais do que tudo, vamos também buscar dar apoio a 2 pessoas que estão brigando muito forte por isso, né? Que é Major Olímpio, o senador Major Olímpio e o senador Marcos Durval. São 2 pessoas que estão muito empenhadas nisso. Hoje eu pude assistir a votação da CCJ em tempo real. Eu estava voltando da Polícia Federal e aí liguei o celular no carro, né? Como se pudesse fazer isso também, mas fiz. Liguei lá o celular, vim assistindo no caminho de trânsito de São Paulo, então dá tempo de assistir uma série inteira, né? Para você sair de um lugar e chegar no outro. Aí eu consegui fazer isso, fazer
assisti a maior parte da votação e principalmente o discurso dos desarmamentistas e dos armamentistas. Então, basicamente, a gente depende muito da movimentação desses dois senadores e que eles consigam levar informação para os demais senadores. Então, eles precisam do nosso apoio, as nossas movimentações sociais precisam chegar até eles para que a gente tenha sucesso aí na próxima terça ou quarta-feira. Ainda não está exatamente definido, tem informação desencontrada, como eu já disse, mas vou pesquisar melhor sobre isso e depois trago no próximo vídeo de amanhã. Vou tentar já fazer um outro vídeo amanhã sobre um novo assunto e assim a gente vai continuar nesse movimento até a gente conseguir ter êxito e manter nossos direitos à legítima defesa e ao uso do equipamento que é primordial para várias pessoas e aquelas mesmo que não sejam, têm o seu direito assegurado e ele precisa ser preservado. Tá bom? Então, um abraço a todos, forte aí, sorte e bola pra frente. Abraço.